Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 26. O tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido e de estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás obras de artífice. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão da mesma medida. 5 cortinas serão enlaçadas, cada uma a outra, e as outras 5 serão enlaçadas da mesma maneira. Farás laçadas de estofo azul na orla da última cortina do primeiro grupo. Assim também farás na orla da primeira cortina do segundo grupo, a saber, 50 laçadas na orla de uma cortina e 50 laçadas na orla da outra. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro e prenderás com eles as cortinas uma à outra. Assim o tabernáculo virá a ser um todo. Farás também cortinas de pelo de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 destas cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados, e a largura de cada cortina de 4 côvados. As 11 cortinas serão da mesma medida. E ajuntarás 5 cortinas em um grupo, e as outras 6 cortinas em outro grupo, e dobrarás a 6ª cortina na frente da tenda. E farás 50 laçadas na orla da última cortina do primeiro grupo, e as outras 50 laçadas na orla da primeira cortina do segundo grupo. Farás também 50 colchetes de bronze, e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda, para que venha a ser um todo. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobejar, penderá aos fundos do tabernáculo, e o côvado que sobejar de um lado e de outro no comprimento das cortinas da tenda, penderá de um e de outro lado do tabernáculo para cobri-lo. Farás também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima desta uma coberta de peles de golfinhos. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, as quais serão colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua será de 10 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. 2 colcheiras terá cada tábua, unidas uma à outra por travessas, assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Ao fazeres as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado meridional. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 colcheiras, e 2 bases debaixo de outra para as 2 colcheiras dela. Também para o outro lado do tabernáculo, o que dá para o norte, farás 20 tábuas, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra. E para o lado posterior do tabernáculo, o que dá para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo no lado posterior. Por baixo serão duplas, do mesmo modo se estendendo inteiras até a primeira argola em cima. Assim se fará com as 2 tábuas, elas serão para os 2 cantos. Haverá 8 tábuas com as suas 16 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra. Farás também travessões de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, bem como 5 para as tábuas do lado posterior do tabernáculo, o que dá para o ocidente. O travessão central passará ao meio das tábuas de uma extremidade à outra.
e cobrirás de ouro as tábuas, e de ouro farás as suas argolas como lugares para os travessões. Também os travessões cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Farás também um véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, com querubins, obra de artífice se fará. E o suspenderás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e levarás para dentro do véu a arca do testemunho. Este véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Porás o propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. Colocarás a mesa fora do véu e o candelabro defronte da mesa, para o lado sul do tabernáculo. E porás a mesa para o lado norte. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de azul púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador. E para o reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia, cobrindo-as de ouro. Os seus colchetes também serão de ouro, e para elas fundirás 5 bases de bronze.